Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, o meu nome é Isaac e aqui no meu canal eu trago mensagens de positividade, de inspiração e de motivação pra vocês. A maneira que eu decidi fazer isso hoje é compartilhar com vocês uma história, na verdade uma situação que aconteceu comigo. Eu tô aqui agora acompanhando um pôr do sol maravilhoso na beira de um lago, deitado numa árvore. Durante esses momentos eu faço as minhas meditações, eu me conecto com Deus, eu lembro de coisas da minha vida, vem memórias, vem pensamentos. E eu acabei de lembrar de uma história que aconteceu quando eu tava trabalhando de babá. Tava cuidando de uma garotinha, os pais dela tinham ido no show e eu fiquei cuidando dela. Aí na hora de botar ela na cama, eu fui contar a história, lendo um livro pra ela. Aí antes de dormir ela falou assim, ela me chama, aqui nos Estados Unidos eles me chamam de Isaac. Ela falou assim pra mim: Isaac, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode me perguntar. Aí ela falou assim: o que é depressão? Eu falei: olha, depende, eu não sou médico, eu não posso te falar o que é depressão, mas eu sei que tem a depressão que é uma doença, que é um estado onde o cérebro não tá produzindo mais uma substância. E tem outras depressões que são outro tipo de situação, às vezes é uma tristeza muito grande, então na verdade é um estado depressivo. E eu vi que eu comecei a querer explicar muita coisa pra ela, falei assim, olha, eu não tenho muito pra te dizer sobre a depressão nos seres humanos, mas eu sei muito da depressão no mundo das lagartas. Você quer que eu te conte uma história sobre isso, que talvez te ajude a entender? Aí ela falou assim: sim. Eu só esqueci de contar. Anteriormente, durante o nosso dia, ela tinha comentado comigo que às vezes ela estava se sentindo muito depressiva. Hoje a gente já tinha conversado mais ou menos sobre sentimentos e tudo mais. Eu até depois conversei com a mãe dela. Mas eu já tinha uma ideia de por que ela estava me perguntando aquilo. Então a história que eu contei pra ela foi o seguinte. Eu falei pra ela que todas as lagartas, chega uma época na vida delas, elas começam a sentir a depressão. Que na verdade é o chamado da vida pra elas construírem o casulo delas. É a vida falando pra elas que tá na hora de elas se transformarem, que tá na hora delas evoluírem, que tá na hora de elas se tornarem a melhor versão que elas podem ser, que no caso seria a borboleta. E que aquelas lagartas que não escutam esse chamado, elas vão ficando depressivas, que na verdade é a forma que a vida tem de avisar pra elas que tá na hora delas evoluírem, que tá na hora delas encararem uma nova fase na vida delas. Agora é a hora que elas precisam perceber o que não tá dando certo na vida delas, quem são as pessoas que elas precisam se afastar. É um momento que ela precisa se conectar com ela mesma, é um momento que ela precisa ficar mais sozinha, entender as emoções dela, entender os sentimentos dela. E quando ela finalizar todo aquele processo de limpeza, daqueles sentimentos ruins, daqueles sentimentos que ela não entende, ou cortar da vida dela pessoas que estão fazendo mal pra ela, quando ela acaba com todo esse processo, a vida vem com a mágica da vida e transforma ela na borboleta. Então ela sai daquele casulo muito mais forte. Como eu já tinha dito aqui, eu não sou médico e com certeza essa não é a definição mais precisa de depressão. Mas eu acho que essa foi uma historinha que ajudou ela a entender que quando nós estamos sentindo coisas que a gente não tá entendendo muito bem, ou quando a gente tá passando por algum momento difícil, ou se a gente está passando por uma situação em que a gente não está entendendo muito bem, a gente não pode negar aqueles sentimentos. De repente, é a vida te convidando para pensar mais a fundo onde você precisa mudar, onde você precisa crescer, onde você precisa amadurecer, quem você precisa perdoar. Será que você precisa se perdoar? Nessa historinha, eu não coloquei a depressão como uma vilã ou como algo que não é importante, nada disso. Eu coloquei como se fosse parte da vida, parte do nosso processo de transformação. Se você conhece alguém que está passando por depressão ou está passando por um momento depressivo, explica para ela que aquilo é só uma fase e que ela precisa de ajuda médica, ajuda profissional, ajuda de amigos, ajuda de Deus. Ela mesmo precisa se ajudar, querer se ajudar e querer buscar por ajuda, querer buscar pela cura, querer buscar pela transformação dela. O problema é que isso não é nada fácil, principalmente para uma pessoa que já chegou num nível muito grande de tristeza. Então é por isso que eu conto para as minhas crianças historinhas que ensinam para elas a como lidar com sentimentos que às vezes são mais difíceis. A vida muitas vezes não é uma jornada muito fácil, mas quando a gente tem conhecimento, informação, um grupo de apoio e mais embasamentos, facilita muito as nossas vitórias. Eu tento olhar para a depressão e para quadros depressivos na vida dos meus amigos,
na minha vida como um chamado da vida. A vida nos chamando para o próximo nível. Escute esse chamado, se acolha, se recolha, se entenda, busque por ajuda e se prepare, porque as suas asas estão sendo forjadas. E você vai sair dessa fase de lagarta e vai se tornar uma linda borboleta. Eu espero que essa mensagem te traga uma perspectiva diferente sobre momentos difíceis na sua vida. Nunca é o fim, é só um recomeço. Você vai recomeçar mais forte, mais sábio. Você está sendo preparado para voar. Aceite o processo, se aceite. Aceite ajuda. Eu vou estar sempre aqui trazendo mensagens de positividade, de superação e de motivação para você. Eu estou anexando aqui nesse vídeo muitas energias positivas e eu espero que você esteja sentindo todo esse carinho aí no seu coração, porque eu te amo muito. Um beijo.